O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero dirigir uma saudação calorosa e afetuosa a todos os senhores que nesta noite se encontram aqui na nossa querida matriz de São Bento. Também àqueles que nos assistem pelas mídias sociais da nossa paróquia, a nossa saudação e bênção. Estamos hoje celebrando a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E com esta celebração nós concluímos o ano litúrgico para iniciarmos um novo tempo litúrgico na igreja, que iniciaremos a partir do próximo domingo com o primeiro domingo do Advento. Neste domingo de Cristo Rei, a igreja lembra de maneira muito carinhosa e com profunda gratidão a vida de todos os fiéis leigos e leigas, os senhores todos, cristãos batizados, católicos, que buscam viver a sua fé com autenticidade e que buscam viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo na sã doutrina católica. Nesta celebração, agradecemos e louvamos a nosso Senhor de maneira ainda mais especial por todos aqueles cristãos católicos, leigos e leigas que são engajados na vida da igreja, que doam o seu tempo, o seu serviço, a sua contribuição nos movimentos, nas pastorais, nas espiritualidades das nossas paróquias e comunidades. Portanto, em nome desta paróquia, a vocês todos, o meu muito obrigado. Nestes tempos em que a raça humana se coloca arrogantemente como centro do universo, torna-se difícil aceitar nossos limites como sendo criaturas de Deus. Frente ao desamparo que procuramos negar, investimos em iniciativas armamentistas,
como se armas pudessem nos conferir algum poder que insistimos veementemente em afirmar. No Antigo Testamento, os profetas já previam a vinda de um Messias. Para o povo judeu, o povo de Israel, pensavam que este Messias viria montado em um cavalo, empunhando uma espada. Frente à estatura espiritual que sabemos nós não possuir, erguemos obstinadamente torres de Babel modernas. Se nos lembramos da passagem das torres de Babel, alguém desejava chegar até o céu. Construímos do nosso tempo arranha-céus, prédios que jamais alcançam o céu. Reféns de nossa própria negação, criamos filosofias até sofisticadas e verborrágicas para nos convencer de que o homem, o ser humano, é a medida de si mesmo, é senhor de si mesmo e não Deus. Porém, mais difícil do que admitir a nossa impotência diante da dinâmica da existência, que não funciona ao nosso bel prazer, é aceitar um Deus criador e onipotente, para quem nada representa um limite, um Deus que tudo cria, que tudo pode, que tudo fez, que tudo governa, um Deus que está, por excelência, acima de nós. É isto que celebramos nesta solenidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei soberano sobre toda a obra da criação. Haverá algo ainda mais difícil? Sim. Atribuir realeza a Jesus Cristo, cuja vida terrena revelou um governo, um reinado, fundado não no poder, como nós conhecemos o poder dos reis do passado e daqueles que ousam imperar no presente. Mas é fundado o seu reinado no amor, no serviço, na entrega, na imolação de si mesmo, para que o mundo, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Como lembrou-nos o saudoso Papa Bento XVI, o trono de Cristo foi a cruz, a sua coroa foi uma de espinhos, em clara subversão às nossas concepções de realeza, de poder, condomínio pela força e ostentação de opulência. Como atribuir realeza a um perfil assim? Se ele, sendo Deus e sendo rei, se dignou nascer como uma humilde criança, simples, humilde e pobre, que não encontrou nenhum lugar digno para nascer? Que rei é este? Foi com essa clareza que em 1925, o Beatíssimo Papa Pio XII instituiu esta festa litúrgica, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, por meio da encíclica Quas Primas. Sua iniciativa surgiu em resposta aos desafios culturais e políticos no início do século XX, incluindo, sobretudo, aquilo que está muito presente diante dos nossos olhos, o secularismo crescente, que relativiza o lugar, o papel de Deus na sociedade. Nunca vivemos um tempo onde o ser humano, o homem, se sinta tão senhor de si mesmo quanto no hoje da nossa história. Como o ser humano que se sente Deus, que pensa poder governar os povos e a si mesmo, não reconhecendo a soberania de Deus. Em sua encíclica
o Papa reafirmou o que para muitos soou como uma provocação: a soberania de Cristo sobre todas as dimensões da existência humana, pessoal, social, política, moral e existencial. Dizia ainda o Santo Padre Bento XVI, o ser humano do século XX, XXI, progrediu em muitos quesitos. Foi capaz de desenvolver as ciências, a tecnologia, a globalização. Tudo isto está frente aos nossos olhos. Mas moralmente, nós continuamos como os homens primitivos das cavernas. Após a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, a celebração foi posicionada neste último domingo do ano litúrgico, coroando com uma proclamação muito clara: Jesus Cristo, como ouvimos na segunda leitura, é o Alfa e o Ômega, quer dizer, o início, o princípio, a origem e o fim do tempo e da história e de todas as coisas, conforme nos revela Apocalipse 22, versículo 13. A solenidade de hoje nos desafia a repensar o que significa realeza. Não é domínio pela força, mas cuidado, sacrifício e entrega para que os outros e o mundo tenham vida verdadeira. É a vitória do amor sobre toda a forma de ódio, do serviço sobre toda a ambição, da doação sobre todo o espírito de egoísmo que ousa nos colocar em primeiro lugar acima de tudo. O reino de Cristo não é uma utopia distante, é uma realidade que se inicia aqui e agora, na nossa realidade, na nossa vida, nos gestos concretos de justiça e misericórdia que Ele mesmo nos ensinou. Cristo é superior a todas as tempestades cósmicas, às crises climáticas da Terra, às turbulências de nossos corações, aos desafios do tempo presente, das ideologias, dos pensamentos e filosofias que querem roubar o lugar de Deus. Ainda que o mundo não cresça na presença deste Rei soberano e eterno, ainda que nós não crescemos que Ele é Rei, isto em nada altera aquilo que Ele é. Jesus Cristo é o Senhor e o Rei do universo. Oxalá pudéssemos viver esta dimensão da nossa vida no nosso coração e na nossa fé. Ele pode tudo, e seu reino não é passageiro nem limitado como os poderes humanos mesquinhos. Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor e Rei do universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.